Eu estava agora lavando louça, mas hoje foi um dia corrido, porque olha, eu comecei, fiz uma coisa, depois eu fiz outra, daí eu saí, precisei sair pra pegar ração pra minha gata, mas não tinha ração, daí conversei de outra coisa. Gente, peguei, olha, foi uma correria, uma loucura desse jeito. Ai, oi, boa noite. Que bom ter você aqui comigo. Olá, Fernando, boa noite. Tudo bem com você? Ai, respirar, né? Porque eu comecei toda atropelada. Você compreendeu alguma coisa do que eu disse? Eu acredito que não, né? Porque hoje nós vamos falar sobre contextualizar o TCC. Okay? Oi, Vanessa, bem-vinda! Então, é isso. Sei quem entrou aqui, acho que foi o Fernando, que me pegou falando como uma desesperada, assim, correndo, desesperada de novo. Comecei. Tá, vamos respirar e começar com calma. Qual pegou aqui o comecinho, eu estava desesperada, falando tudo de uma vez, todas as coisas que aconteceram comigo ao longo do dia hoje, e talvez ele tenha ficado um tanto quanto perdido, certo? E o que isso pode causar? Pode causar na pessoa um estranhamento, um desânimo, né? Pode pensar assim, o que esta louca está falando, né? Porque ela está falando muitas coisas ao mesmo tempo, tudo misturado, não me preparou. E aí, eu faço o que com isso? Né? Não estou entendendo o que ela está falando. É isso que acontece quando você não contextualiza o seu TCC. Você simplesmente fala um monte de coisa e não faz sentido. Você deixa o seu leitor perdido. Ele não sabe do que você vai falar, ele não sabe do que se trata o seu trabalho de conclusão de curso. Você não contextualizou, simplesmente jogou um monte de palavras, um monte de frases lá no seu texto e entregou para o leitor. E falou para o leitor assim, se vire. Então, você só fez isso. E o leitor fica lá a ver navios. Coitado. Parece até redação que alguns alunos meus fazem. Eles só colocam as palavras lá, vão jogando as palavras e colocando as frases. E daí eu vou ler e não junta lé com cré e eu fico, hã? Oi? Como? Assim, aí? Fica complicado. Né? Então, nós vamos hoje conversar um pouco sobre como contextualizar. Então, vocês que entraram aqui agora, Despertando Sentimentos, a Andrelina, nós vamos falar a respeito disso, como contextualizar. Ele serve tanto para o TCC, quanto para uma redação, para um concurso, quanto para uma redação, para uma faculdade. Eu preciso contextualizar. Eu não começo do nada, eu não começo do além. Eu preciso situar o meu leitor. Por que eu preciso situar? Eu não estarei do lado dele quando ele estiver lendo para explicar. Então, aqui nesse pedaço, eu quis dizer tal coisa. Então, nesse momento aqui, eu não estarei do lado dele para fazer isso. Então, eu preciso contextualizar, eu preciso situá-lo para que ele possa ter essa compreensão sozinho. Ok? Bora pegar papel e caneta para fazer essas anotações. São dicas importantíssimas. Então, eu vou falar aqui hoje sobre dois pontos que são importantes. Então, preste atenção para não se perder, ok? Ok? Então, olá, André, boa noite. Presta atenção, 2 pontos importantes. Primeiro ponto, por que é importante? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Por que é importante contextualizar o TCC? Então, eu preciso localizar, eu preciso situar o meu leitor. Eu sempre falo isso para os meus alunos quando eles fazem uma redação, por exemplo. Eles vêm, entregam a redação e daí eu coloco ponto de interrogação, eu grifo lá tudo. E daí eles dizem, mas professora, eu quis dizer tal coisa. Fala isso lá no concurso que você não conhece,
tá? O corretor. Você não conhece a pessoa que vai corrigir. Aqui você tem a mim, eu tô aqui na sala de aula, você me procura e você explica para mim. Fala isso pro corretor que você não conhece, lá no vestibular, no concurso, que você queria dizer tal coisa. Tem como? Não tem. Então, como eu havia dito, o primeiro ponto importante é contextualizar para que o seu leitor, ou o seu ouvinte, ele se situe, ele se localize dentro do que você está falando, né? Dentro do seu assunto. É uma maneira também de prepará-lo. Porque ele vai saber, bom, ele vai falar a respeito disso, então eu consigo já me preparar, mais ou menos, né, a respeito do que será dito naquele momento, naquele texto, naquele trabalho. Eu consigo preparar o leitor. E isso é importante, ok? Para que ele possa ter a mesma interpretação que eu espero que ele tenha. Porque se eu não preparo, se eu não contextualizo, se eu não o localizo na situação, ele pode e com certeza terá uma visão, uma interpretação diferente da que você desejaria que ele tivesse. E aí, se era seu TCC e ele era o seu orientador ou na banca, olha, vou até beber uma água aqui. Aí o negócio complicou, né não? Vou contar aqui para vocês duas experiências que eu tive com contextualização enquanto eu estava escrevendo TCCs, né? São 2 TCCs diferentes. Esses são um pouco mais recentes. Tem outras histórias, mas eu já não lembro mais, né? Porque eu acabo deletando. A primeira, eu recebi o pedido, né? A solicitação para fazer esse TCC. E assim, isso é um assunto até para uma outra live, uma outra conversa, porque esse foi assim, gente, esse TCC especificamente, se você quiser saber sobre essa história específica, que você comenta aí. Comenta, manda aviãozinho, porque daí eu conto numa outra live, porque esse aqui que eu vou falar agora, eu vou falar uma parte da experiência que é a contextualização. Mas olha, esse TCC aqui, ele me tirou um pouquinho do sério, mas foi bom. O tema dele, o tema macro, na verdade, era o trabalho, ok? E o tema micro, né, o que ia ser desenvolvido mesmo, era o absenteísmo docente. Conta, Andrelina. Não sei não. Aqui hoje, pouquinho, eu tô entregando aqui um conteúdo, ó. Olá, Motivoteca. Não sei se eu vou contar. Então, ó, bora lá contar a experiência deste aqui. Então, eu tinha, o tema era absenteísmo docente, que nada mais é do que a ausência do professor, né? A falta do professor. Então, assim, eu amei, para ser bem sincera, eu amei esse tema, né? Então, mergulhei no material que eu recebi e li, estudei e preparei, fiz fichamento, que fichamento também é outra live que, se vocês quiserem que eu fale sobre fichamento à la Sandra Mello, vocês coloquem aí, vocês convidem as pessoas, vocês falem bem de mim, que daí eu faço uma outra live falando sobre fichamento à la Sandra Mello. E daí, ok, fiz toda essa parte de leitura, fichamento, me preparei, tudo certinho, sentei para fazer a escrita. Quando eu sentei para fazer a escrita, e agora a gente faz aquela pausa dramática. Por quê? Tudo que a gente ouve, tudo que a gente lê, tudo que a gente vê, assiste, gente, isso tudo fica arquivado. Em algum lugar lá na memória, que essa caixinha aqui vai arquivando. Não sei como que organiza. Eu acho que o meu arquivo da memória é um pouco bagunçado, assim. Deve ser uma organização assim, diferente do que a organização das outras pessoas, mas tá lá, arquivado. Daí eu sentei
para fazer e pensei, é trabalho, né, o tema. Na hora eu pensei no quê? Na Bíblia. Pronto. Não, tem gente aí que já pensou que eu ia pregar, né? Não, gente, não vou pregar, não. Mas, gente, pensa. Trabalho, Bíblia, fui parar onde? Em Gênesis. Eu fui parar lá no livro de Gênesis. Porque trabalho, você queria que eu falasse o quê? Eu vou até ler para vocês. Eu fui parar lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 19. Diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Gente, é aqui, trabalho, suor. E se a gente vai falar de professor, é suor mesmo, né? Porque a gente não tem ar-condicionado na escola, não, tá? E ventilador, ventilar quente, ok? Então, para quem conhece, já sabe. Então, é no suor mesmo do teu rosto. Falei, pronto. O versículo continua, mas o que importava para mim era este trecho. Falei, pronto, achei meu contexto. Ele foi o meu mote para eu fazer todo o trabalho, né? Para eu desenvolver toda a parte da contextualização, para que eu chegasse então ao absenteísmo docente, né? A falta do professor, porque essa falta do professor entrava na falta assim de existir o professor. Então, por exemplo, existir o professor Sandra e ele não estar, ele não ir até a escola, e na falta do professor de não existir o professor para aquela disciplina. Então, ele englobava-se, era bastante amplo nessa parte, mas ele ficava dentro do absenteísmo docente mesmo, porque quando a gente fala de absenteísmo, ele serve para qualquer área de trabalho, tá? Vocês podem até pesquisar, mas esse era específico. Bom, agora já sei. Então a gente vai começar falando de trabalho, vamos contextualizar. Eu fiz toda uma introdução antes de colocar a escritura da Bíblia, tá? Procurei, lógico, não trazer esse lado religioso, porque eu também preciso tomar esse cuidado. Eu posso fazer essa citação, porque é uma citação, mas eu preciso ter todo um cuidado de não tornar isso uma pregação religiosa. Então, fiz toda uma introdução, coloquei essa parte, né, de Gênesis 3:19, depois eu discorri sobre isso, eu desenvolvi todo o trabalho, toda essa preparação em cima desse trecho, desse versículo. E depois, é lógico que você vai afunilando, né, até você entrar no assunto mesmo da falta, né, da ausência do professor, que é toda a parte da introdução, e depois disso você vai fazer a parte do seu trabalho. Então, assim, eu lembro que quando eu entreguei o trabalho para a pessoa, depois de alguns dias que ela leu o trabalho, tudo, era um trabalho de MBA, né, um trabalho de MBA, eu não fiz MBA ainda, né. Então pensa, eu já fiz TCC para MBA, tá? Mas eu não fiz da MBA. Olha só o nível. Tá aí. Olá, romântica, boa noite. Nós estamos conversando hoje de contextualização de TCC e eu estou dando o exemplo do primeiro, né, de um dos TCCs que eu fiz, que eu contextualizei porque o assunto era trabalho, né, o tema geral era trabalho, e daí o tema micro era o absenteísmo docente, e eu contextualizei usando Gênesis 3:19, né, que fala assim, que no suor do teu rosto, né, comerás o teu pão. Então tá falando sobre trabalho. Bom, a pessoa, depois de alguns dias, veio falar comigo que tinha gostado bastante, que eu escrevia muito bem. Modéstia à parte, né, gente? Eu me esforço bastante, né? Mas bora lá! O outro exemplo do outro TCC, que eu também amei, eu acredito que por isso eu não esqueço desses dois, é porque eu também amei muito. Era sobre escravidão, tá? O tema maior, no macro, era escravidão. E o tema menor, eu não lembro exatamente o tema, mas era alguma coisa assim, eu até escrevi aqui, mas era alguma coisa assim, da escravidão aos dias modernos, aos dias atuais, aos dias de hoje, da escravidão aos dias de hoje, era algo do tipo assim, eu não realmente não me recordo, mas era, gente, pensa no TCC lindo que eu fiz, tá? Sem devagar, tá? Sem devagar. Vamos focar aqui na contextualização.
Falei, bom, a pessoa me entregou o material também, pesquisa, porque assim, você entrega o material por fazer, eu não me contento com aquilo lá, né, gente? Eu vou aquele, daí eu vou buscar outro, e assim, dentro do tema, daí eu faço uma curadoria e vou chegar no que realmente eu vou utilizar para o trabalho. Daí, fiz lá. Nessa minha busca, eu caí num... Nossa, gente. Eu caí num conteúdo. Não. Alguém quer chutar aí? Alguém quer chutar? Eu caí num conteúdo. Pensa, o primeiro foi na Bíblia, né? Tropecei na Bíblia para usar. Este aqui eu tropecei em outra coisa. Eu caí num filme que eu nunca tinha ouvido falar. Que é uma coisa muito feia, né, de se dizer isso numa live, né, com tanta testemunha. Mas eu caí num vídeo, olá, Leandro, boa noite. Eu caí num vídeo brasileiro, num filme brasileiro com Lázaro Ramos. Quanto vale o É por Quilo? Você conhece? Coloca aí. Conhece esse filme? Quanto vale ou É por Quilo? Este é o filme. Caí nesse filme. Eu assisti esse filme, eu acho que umas 5 vezes. A primeira vez eu assisti chocada com aquele filme, né? Assim, pensando como que pode, né? Pensando que mundo eu vivo, onde eu estou, né? Qual é o meu papel? Depois eu assisti de novo, observando, né, tudo que tinha lá. Depois eu fui assistindo para poder entender todas as coisas, né? Porque a princípio eu estava procurando material, mas este filme ele virou o mote. Não conhece, Andrelina? Mas tem no YouTube. Eu assisti no YouTube. Quanto vale ou É por Quilo? Esse é o título, com Lázaro Ramos. É um filme bastante interessante. E daí eu utilizei esse filme, porque eu estava estudando ainda, né? Estava estudando. Quando eu sentei para fazer a escrita do TCC, falei, é ele. Vamos partir dele. Porque, lógico, que eu usei Navio Negreiro de Castro Alves, né? Porque a gente estava falando de escravidão, e depois eu usei o filme Quanto Vale ou É por Quilo, e foi a contextualização. Então, a gente às vezes acha que uma coisa que ouve ou que vê é desnecessário, que não vai ser utilizado. E pode ser utilizado. Eu já usei Mafalda para contextualizar Padre Antônio Vieira numa sala de aula. Gente, HQ da Mafalda, eu amo a Mafalda, né? Já utilizei, né, Mafalda para trabalhar o Padre Antônio Vieira. Daí vocês pensam assim, hã? O que tem a ver o Padre Antônio Vieira com a Mafalda aí, né? Mas eu já utilizei. E eu estava, por quê? Eu estava lendo Mafalda. Eu tenho aquele Toda Mafalda, e eu estava lendo Toda Mafalda, e eu estava estudando o Padre Antônio Vieira para dar aula, e o link aconteceu. Então, por isso a importância das leituras. E não sei se o André Tedesco continua aqui na live, mas o André Tedesco é uma pessoa que lê muito. Então os livros se formam com uma facilidade muito grande. Isso em todas as áreas. Então eu preciso disso. Outras coisas também que podem ajudar são os filmes e os desenhos. Quantas vezes os grandes vestibulares como o USP, como o Unicamp, trazem relações com os filmes, os desenhos, né, infantis da Disney, né? Tem prova que caiu vestibular, tinha Procurando Nemo. Dá para usar, né? Então tudo isso eu posso contextualizar. É lógico que eu preciso saber, tem que fazer parte do meu assunto, eu preciso conseguir fazer esse casamento perfeito para que haja um link, né? Não haja uma ruptura. Eu começo a falar do assunto e quebre para falar do assunto que é o meu TCC. Não, eu preciso ter uma continuidade, uma linearidade. Eles precisam fazer sentido, eles precisam estar interligados, ok? Procura assim, Andrelina, é bastante interessante esse filme. Para nós, ele é muito bom mesmo, tá? Bom,
Então, o primeiro ponto, eu preciso contextualizar para ajudar que o leitor possa se localizar dentro do que eu estou falando, para que ele não fique o quê? Perdido. Então, o primeiro ponto importante é se localizar. Eu tenho que contextualizar, mas por que eu tenho que contextualizar? Para que ele se localize, ele não se perca, ele saiba como, o que vai ser trabalhado, o que vai ser apresentado, ok? Então, contextualização serve para uma redação de 30 linhas, serve para um TCC de 60 páginas, né? Então, serve para isso, exatamente, para ele se situar. Segundo ponto, eu disse que eu ia falar só de 2 pontos, então, segundo ponto. O segundo ponto de eu contextualizar o meu TCC, na verdade, é a estrutura, né? É o esqueleto que o TCC tem. Eu gosto de chamar a estrutura de esqueleto, porque é a estrutura que me mantém em pé. Então, a estrutura do meu texto. Então, eu preciso disso. E como que eu vou fazer? Então, eu tenho alguns pontos dentro deste ponto, né, que é da estrutura, eu tenho aqui. Primeiro que eu preciso apresentar o meu tema. Isso tem dentro da contextualização. Não são coisas díspares, né? Não são coisas diferentes, Só um adendo aqui. Existem palavras que se recusam a ser pronunciadas, ok? Fechando. Elas não são coisas que estão desligadas uma das outras. Não, elas são coisas que precisam estar ligadas. Então, isso tudo, a contextualização, ela está dentro da introdução. É o carro-chefe, é o caminho, é o abre-alas, né? Aí, ó, a pessoa tentando, contextualizando de novo. No carnaval não tem o abre-alas? Então, é o abre-alas. Então, a introdução é o abre-alas. Ela tem que mostrar aqui veio. O que a escola vai trazer? É o abre-alas, a introdução. O abre-alas que eu quero passar. Então, a introdução precisa trazer tudo. E ela precisa colocar, então, primeiro o tema, tá? Precisa estar lá. Mas eu não vou colocar o tema, joguei o tema lá e pronto. Não, tem que ter uma história, uma explicação bonitinha. Eu tenho que introduzir a minha introdução, entendeu? Para que faça sentido, seja desenvolvido de uma maneira legal, interessante. Depois, eu preciso colocar aí o contexto. Então, eu apresentei meu tema, então eu vou falar sobre o trabalho, daí eu coloco a contextualização, que é aí sobre a Bíblia, tá? Que eu vou falar, porque depois eu vou entrar, funilar para falar sobre o absenteísmo. Eu já não chego com os pés no peito, né? Eu não chego brigando logo de cara. Vamos tentar resolver na conversa primeiro? Então, primeiro eu coloco o tema, depois eu dou uma contextualizada e depois eu vou colocar o meu tema específico. Não dá para chegar chegando assim também, né? Senão assusta, né? O leitor, ele não quer mais. Não pega aqueles livros que são chatos, né? Já chega de cara, tá? Também, nessa parte aí da contextualização, lembre-se que o seu problema vai aparecer, tá? A problemática do seu trabalho de conclusão também aparece aí neste momento. Mas você não vai responder agora. Olá, Maria Alice, boa noite. Então, o problema do seu TCC, você vai colocá-lo ali neste momento, mas você não vai respondê-lo. Por quê? Essa resposta vai acontecer ao longo do desenvolvimento. E você tem muita página para escrever no desenvolvimento. Então, você só vai colocar assim, tipo, sabe, quando a gente vai provar o buffet para formatura, então é só um aperitivinho lá, é só uma prova. Vou dar uma pausa aqui, gente. Então, só para, de novo, contextualizar que chegou agora. Já que a gente está falando de contextualizar o TCC, né? Então, eu estou falando sobre contextualizar o TCC, da importância dele, porque é uma forma de localizar o leitor, né? Para que ele saiba sobre o que você vai falar. Então, esse é um ponto. O segundo ponto eu comecei a falar agora, né? Que é você ter uma estrutura. E essa estrutura é a introdução,
porque é na introdução do seu TCC, que também serve para uma redação, seja ela de concurso ou de vestibular, que você precisa ter uma estrutura firme, uma estrutura boa. Então, primeiro você apresenta seu tema, né, que é o que você vai discutir, daí você vai apresentar, você vai introduzir a sua contextualização, que pode vir de um filme, de um desenho, uma música, uma citação, como eu dei exemplo, eu usei a Bíblia num dos TCCs que eu fiz por encomenda, no outro eu usei um filme, tá? E tudo isso vai depender muito da bagagem que você tem, né? Do quanto você lê, do quanto você assiste de séries diferentes, de filmes diferentes, assim, da variedade que você tem de conteúdos, né? Que você recebe de conteúdos, tá? Então, você colocou, daí você vai colocar aí também o problema, mas é só uma beliscadinha, só para deixar o leitor com vontade de continuar lendo, sabe? Um gostinho ali, ok? Depois disso que você colocou, você vai apresentar as metodologias, tá? Eu tenho vídeo falando sobre isso no GTV, sobre metodologias, mas a gente pode voltar a falar futuramente a respeito, mas você vai colocar aí quais metodologias? Não vai falar tudo agora, né? Descrever. Quais metodologias? Eu vou utilizar assim, porque e pronto. Tudo linkado, nada fragmentado. Lembra? A gente tem uma estrutura a ser montada, os parágrafos precisam estar linkados um no outro, para que seja uma coisa linear, gostosa de ler, sabe? Que flua tranquilamente. Precisa ser assim, não aquela coisa que você lê, parou, daí você vai começar outro parágrafo, daí você volta pro anterior, porque, peraí, mudou? Como assim? Não terminou o assunto lá, já tem outro aqui? Não pode ser assim de jeito nenhum, só se você quiser ser reprovado, daí tudo bem. Se você não quiser ser reprovado, que eu acredito que a maioria não queira, daí precisa ter uma coisa assim bonita, né? Que vai continuar de uma forma bonita, uma coisa ligando-se à outra, tá? Então você vai colocar na sequência aí as metodologias que você utilizou. Que métodos de pesquisa, de trabalho você utilizou para fazer o seu TCC? Certo? Depois disso, você vai delimitar o seu tema. Então, você já apresentou lá o seu tema, que era trabalho. Agora, a gente vai delimitar. Qual é o tema delimitado? Absenteísmo docente. Então, eu delimitei, eu fiz um recorte. Eu recortei o meu tema. Então, a gente foi para o tema, agora, delimitação do tema, que seria o absenteísmo docente. Daí, nós vamos para outra parte, que a gente vai... descrever os capítulos. Como que eu vou fazer isso? Isso também é tema para uma outra live. Eu também já tenho lá planejada para a gente conversar a respeito disso. Eu preciso também já apresentar algumas coisas, aí a estrutura dos capítulos, porque isso faz com que o leitor fale assim, nossa, que bom, né? A pessoa sabe mesmo o que ela está fazendo, né? Olha, ela contextualizou, ela vai falar sobre isso. Nossa, eu gostei dessa contextualização. Nossa, que interessante. Aqui já tem a metodologia, também a problemática que ela vai trabalhar. Aqui já está colocando a estrutura dos capítulos. Isso ajuda você, na hora que você está escrevendo, porque isso vai ajudar você depois a nortear o que cada capítulo do TCC precisa ter, e vai ajudar depois o leitor a saber o que você vai tratar dentro dos capítulos. Porque, por enquanto, a gente está só na introdução. A gente está só na introdução. E tem muita coisa para ser dita ali. Tá? Depois disso, gente... mas eu já falei tudo isso, agora eu não sei mais o que fazer. Vou fazer o quê? Vou encher linguiça. Dá um tiro no pé, então, né? Já que você quer encher linguiça, dá um tiro no pé. Pronto. Gente, não se enche linguiça em textos, sejam eles redações, sejam eles os TCCs, monografias, artigos científicos, não se enche linguiça. Para evitar a encheção de linguiça, você precisa ter lido e lido muito, estudado e estudado muito. E não é lido uma vez o artigo. Eu tenho 10 artigos, eu li uma vez cada artigo. Não. Tá? A gente vai fazer uma live a respeito disso, né? Do método Sandra. É importante que você
tenha estudado muito a respeito disso, para que você não encha a linguiça, para que você compreenda, para que você entenda. Por quê? A leitura, é uma leitura científica, não é uma leitura só de prazer, de diversão, é uma leitura científica. E essa leitura, para ser científica, às vezes, você vai encontrar termos, você vai encontrar alguns pontos que não fazem parte da sua realidade. Então, você, a princípio, a priori, não vai compreender, ok? Eu não sei se alguém aqui faz a leitura, o estudo da Bíblia, e daí leu uma vez, daí numa posterior leitura vai lá e fala assim, mas esse versículo não estava aqui. Eu faço isso, né? Lendo, eu acho que eu li inteiro, eu li a Bíblia 4 vezes, né? De Gênesis a Apocalipse. Mas quando você vai ler, daí você lê lá o livro, eu sempre faço isso, esse versículo não estava aqui da outra vez que eu li, né? Não é que o versículo não estava lá, não é que aquele trecho não estava lá, ele sempre esteve lá. Ele não mudou, ele não apareceu lá de uma hora para outra. Eu não estava pronta, eu não estava madura para aquele momento. O mesmo acontece com os artigos para fazer o TCC, o seu trabalho de conclusão, seja ele uma monografia, um artigo, seja ele um texto dissertativo, seja qualquer que seja trabalho de conclusão de curso, você vai ter que ler mais de uma vez, dar tempo para que o seu cérebro processe e amadureça todo aquele conteúdo que você absorveu, que você leu, para que então haja a compreensão, a aprendizagem e você possa colocar no papel. E assim, a gente evita plágio, porque daí eu compreendi o que eu estudei. Eu compreendi, eu não só repliquei o que eu li, eu compreendi, porque deu tempo. Então esse é um ponto importante de você começar o seu trabalho de conclusão de curso no tempo certo. E não deixar para fazê-lo em cima da hora, porque daí não dá tempo. Você vai ler e não dá tempo de acontecer o processamento. Então, eu li, eu compreendi, houve a aprendizagem. Então, eu consigo escrever e eu evito o plágio. Isso é interessante. Como eu aprendi aquilo, ele passa a fazer parte de mim. Né? Entende? Passa a fazer parte de mim. E o que é aprendido não é esquecido. Outra coisa, então isso tudo para dizer que eu não devo encher linguiça, né? Então eu não vou encher linguiça se eu fiz o meu trabalhinho de casa. Eu comecei meu trabalho de conclusão com tempo suficiente para ler, reler, ler de novo, ler de ponta cabeça e meu cérebro processar, amadurecer e eu estar pronta para escrever, ok? Outro ponto, né? Outro item aqui, gente. Isso aqui é pra mim também, tá? Porque não escrever no pretérito mais que perfeito. Eu comecei um livro de romance há muito tempo atrás que eu não terminei. Eu quero terminar e eu vou mudar o tempo verbal dele, porque eu comecei a escrever o livro em pretérito mais que perfeito. Pra quê, né? Acho que eu tava louca naquele momento. Pra quê? Não. E também nem use linguagem jurídica. O que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo que não é para você ficar usando palavras rebuscadas. Ai, o que é palavra rebuscada, Sandra? Eu vou usar palavras bonitas, palavras difíceis, vou usar a palavra aqui do dicionário. Nossa, achei linda, vou usar. Você não sabe o significado. Ela não cabe lá naquele contexto que você queria colocar, não faz sentido lá, mas ela é bonita, você usou. Ao invés de facilitar, vai dificultar a vida do leitor e vai dificultar a sua vida e daí pronto, né? Acabou. A rodar, né? A chance de você rodar é grande, ok? Então, use a norma padrão,
tá? Na verdade, a gente procura usar mais normas técnicas, mas eu vou falar a respeito disso também, ou numa live, ou vou começar uma série. Na verdade, eu tô pensando em começar uma série de posts falando sobre a linguagem que deve ser utilizada aí na escrita do TCC. Vou começar uma série de posts a respeito disso. Mas é a norma padrão. Ah, eu não sei a norma padrão. Então, esse é um dos problemas que muitos estudantes têm, porque primeiro não conseguem conjugar o verbo, porque só usa a gente vai, nós vai, né? Daí fica difícil, né? Cola na grade, tudo bem, pode usar gíria, mas você precisa saber quando, onde utilizar essas gírias. Eu preciso saber também conjugar os verbos. Então, a norma padrão é importante na hora de entregar o TCC, ok? Tipo, não dá para usar. Então, tipo, não dá para colocar no trabalho de conclusão de curso, ok? E uma última dica, tá? Pra gente encerrar aqui. Uma última dica nessa estrutura aqui do TCC, tudo isso dentro da nossa contextualização, isso aqui, gente, isso não precisaria nem ser dica, né? Tinha que ser um negócio assim que a pessoa já deveria saber de sempre. Isso é uma coisa que eu faço, tá? Para tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou digitar, eu faço. É a primeira coisa que eu faço. Liguei o computador, entrei no Word, eu vou digitar texto, seja a prova, seja o meu livro que eu estava escrevendo, já terminei. Qualquer texto, eu vou digitar um texto. Liguei, entrei no Word, eu vou lá na abinha superior direita, selecionar tudo. Eu seleciono tudo, não tem nada, não digitei nada ainda, só tem a folha em branco na minha frente. Seleciono tudo. Vou de novo lá no meinho, justifique, tá? Você clica lá, justifique. Daí você vai lá na fonte e escolhe Times New Roman ou Arial, que são as duas fontes que são utilizadas aí para TCC. Times New Roman ou Arial, não é Arial Black, é Arial. Você escolhe já. Seleciona, tamanho 11 ou 12, aí vai variar, alguns pode até usar até o 14, então depende muito aí da instituição, tá? Mas geralmente é de 11 a 14, então depende muito da instituição, você precisa conhecer para saber. Já seleciona o tamanho da fonte, tá? E então, meu querido, você começa a digitar, porque já está formatado o seu texto. Olha que maravilha, olha que ganho de tempo que você tem. Já está formatado, porque agora você vai digitar e ele vai sair formatado. Ah, mas e o título? O título é centralizado. Então, daí você digita tudo formatado. Na hora do título, você só seleciona o título e coloca lá, centralizar. Qual é a dificuldade? Daí eu quero colocar uma citação. Eu digito a citação e daí eu seleciono a citação, coloco lá. Vou lá no itálico, ela já fica no itálico. Eu coloco alinhamento à direita, ela já vai para o alinhamento à direita. Salvei, volto, continuo digitando meu texto que está no formato já justificado. Qual é a dificuldade? Não é mais fácil fazer isso do que eu ficar lá digitando aquele negócio tudo torto e depois eu ter que ficar voltando, me arrumando e selecionando, tá? Então, essa é uma dica de ouro, então eu devia vender isso. Então, isso aqui é uma coisa que é muito óbvia para mim, ninguém me ensinou, isso aqui é uma coisa que eu fiz, eu aprendi, que é muito óbvia, eu ganho tempo com isso. Olá, Lucas, olá, Zenilda, olá, Sonhos, é uma coisa que eu ganho tempo com isso e me ajuda muito, tá? Então, só resumindo, vamos revisar o que a gente falou a respeito hoje, tá? Só pra gente rever. O que entraram agora, vamos fazer um resumão do que eu falei até aqui. Hoje a gente tá falando sobre contextualizar o TCC, ok? Por que é importante contextualizar o seu trabalho de conclusão de curso e também serve para sua redação, mas aí na sua redação você só tem 30 linhas no máximo para escrever, tá? Mas para que eu preciso contextualizar? Eu preciso situar o meu leitor, eu preciso que ele se localize, ele saiba o que ele está vendo, o que ele está lendo,
ok? Para que ele não fique perdido, ele entenda sobre o que eu estou falando. Eu posso contextualizar o meu TCC partindo de um filme, partindo de uma música, da citação de um filósofo, de um historiador, de um sociólogo, de um desenho. Gente, posso usar qualquer coisa, desde que tenha relação com o meu assunto, com o meu tema. Eu não posso colocar algo aleatório. Daí eu dei exemplos que um TCC eu fiz que era o tema trabalho, eu relacionei com Gênesis 3,19, porque fala que com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Pronto, é trabalho. Então, relacionei, fiz a contextualização. O outro exemplo, eu falei era sobre escravidão, e então eu contextualizei com o filme Quanto Vale ou É por Quilo? Esse é o título do filme. Então, eu contextualizei com o filme. Tá? Então, contextualizar, eu preciso situar o leitor. Porque você não vai estar lá para explicar para ele o que você queria dizer naquele momento. Ele vai estar lendo sozinho. Ok? Outra coisa que eu falei foi da estrutura, que é meu caderno, tá? De cola, que a gente precisa escrever muita coisa. Eu falei sobre a estrutura da sua introdução, na verdade, porque tudo isso, essa contextualização, está dentro da introdução, tá? Então, você vai apresentar o seu tema, você vai colocar sua contextualização junto com a problemática que você vai discutir aí dentro. Então, que era sobre o trabalho, então a problemática é por que os professores faltam tanto, né? Porque o tema micro era o absenteísmo docente. Então, a problemática é por que existe esse absenteísmo docente tão grande. Tá? Essa problemática você vai apresentar aí, mas você não vai responder essa pergunta, você não vai responder, não vai falar a respeito, desenvolver ela agora, porque você tem que desenvolver lá no desenvolvimento. Então, nós falamos sobre isso. Você vai falar do que metodologias você utilizou no seu trabalho, mas você não vai descrever sobre ela, você vai citar sobre as metodologias. Tá? Você vai delimitar o seu tema, como eu já falei aqui, você apresentou o tema lá em cima, trabalho. Delimitar o tema agora, absenteísmo docente. Gente, isso é um exemplo de um TCC que eu fiz por encomenda, ok? Absenteísmo docente. Delimitei o meu tema, ok? Depois, eu preciso descrever a estrutura dos capítulos. Porque isso é um esqueleto, eu estou montando. Pensa que você é um inventor e você está montando peça por peça para funcionar direitinho. Então, você precisa colocar tudo isso aí certinho. E elas precisam estar ligados corretamente. Não dá para colocar peça solta, desconectada. Elas precisam estar conectadas. Não é só eu jogo lá como se fossem itens. Não são itens, é um texto coeso, um texto coerente, um texto conectado, um parágrafo no outro, um período no outro, entendeu? Para fazer sentido, certo? E daí eu falei também a respeito de não encher linguiça. Eu só não encho linguiça se eu comecei a fazer meu trabalho com tempo suficiente para que eu tenha lido todos os artigos, todos os textos, os livros dentro do meu assunto, do meu tema, e eu dei tempo para que todos esses artigos lidos, que não foram lidos apenas uma vez, foram lidos no mínimo 10 vezes cada um deles, dê tempo para o meu cérebro amadureça e eu apreenda e eu compreenda e então eu consiga fazer o meu texto. E daí eu não encho linguiça. Então eu falei a respeito disso. E se eu fiz todo esse processo de leitura 10 vezes, no mínimo, e eu dei tempo para que o pão cresça, né? Porque eu faço a massa do pão lá, eu deixo ele crescendo. Eu dei tempo para que o pão cresça. Esse tempo não é um dia ou 2, não. Tá? Às vezes ele demora um tempinho, uma semana. Eu dei tempo para que o pão cresça, essas informações cresçam dentro do meu cérebro. A chance de que eu seja acusada de plágio, ela cai para quase zero, porque eu vou ter entendido o assunto a fundo e eu vou conseguir escrever sobre a minha visão, o meu entendimento. E eu vou usar somente as citações que vão colaborar com o que eu estou dizendo.
entende? Então a chance de plágio, gente, ela vai quase lá no a zero. Depois eu falei, desculpa, precisa falar mais com a boca, né? Para você usar a norma padrão, vou ter que beber água. Para você utilizar a norma padrão, tá? Para fazer a escrita, eu vou fazer uma série de posts falando a respeito disso no TCC, então nada de usar uma linguagem muito elaborada, é uma norma padrão, normal. E para encerrar, eu falei sobre a formatação, para você já começar seu texto de maneira formatada, tá? Então, para vocês que entraram agora, quero agradecer, vocês que ficaram desde o começo aqui da live comigo. Eu não ia deixar essa live gravada, tá? Eu não ia deixar ela salva. Eu vou deixar salva. E é isso. Você que vai assistir, que assistiu agora, muitíssimo obrigada, que ficou aqui comigo. Você que vai assistir depois, compartilhe com amigos, comente aí o que você achou também. E é isso, se você tiver mais dúvidas, temas que você queira que eu fale, eu posso falar esses temas nos posts, eu posso falar esses temas nas lives. Gente, tem muito conteúdo no meu feed, tem muito conteúdo no meu IGTV, nos meus Reels. Eu tô ainda fazer Reels, tá? Mas tem muita coisa lá, ok? E é isso, gente. Beijão pra vocês. E agora, quem vai estudar sou eu. Tenho aula. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada por tudo.